Então a gente continuando aqui nessa última parte aqui, né? Que falta só mais alguns minutinhos para a gente encerrar. Jesus Cristo, ele veio, né? Nós estamos falando sobre um elemento básico da vida cristã ainda, mas a chave, né? Para uma experiência com Cristo, que é ter uma experiência com o Espírito Santo, que é, na verdade, você só tem experiência com Cristo através do Espírito Santo, tá? E só vive uma vida plena com Cristo, né? Ainda que a plenitude vai ser no céu, mas aqui na terra, esses momentos que nós temos de felicidade é através do Espírito Santo. E uma das coisas que a gente precisa compreender, né, e entender é justamente a questão do andar com Cristo, tendo o Espírito Santo na nossa vida e pedindo a Ele todo momento que Ele mude o quadro, uma situação. Tem uma coisa que veio na minha cabeça aqui agora. Se a gente se nós formos optar pela predestinação, tá? Uma vez salvo, salvo para sempre. Ou, né, que eu já disse isso, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, a pessoa que é crente de verdade, aceitou Jesus, ela não vai ser da presença de Deus, ela é salva para sempre. Mas, porque a Bíblia diz que ao que vencer, né, receberá a coroa da vida. Mas olha o que vem na minha cabeça. Se a questão da predestinação, como alguns pensam e falam, apenas coisa real, então não tem necessidade de nós nos mantermos firmes com Cristo, né? Porque já está tudo decidido. Porém, nós temos na palavra de Deus tantos outros exemplos que nos mostram que na verdade, Deus ele muda a história, né? Vamos dar um exemplo. O povo de Israel estava lá para ser morto, né? Naamã tinha feito aquele esquema lá para matar todo mundo. Mas Deus levantou Mardoqueu e levantou Esther. Mudou a história. O próprio apóstolo Paulo, né? O mar se levantou e destruiu o navio. A princípio, todo mundo morreria. Mas Deus mudou a história, porque tinha um propósito de chegar lá em Roma. E quando ele chega na ilha de Malta, tem uma outra situação que acontece. Estão recolhendo um graveto lá para botar na beira do fogo lá, uma víbora, né? Uma cobra. Antigamente, em algumas traduções, estava escrito uma bicha, né? Garrou, tá escrito, no braço dele. E o pessoal ficou esperando o quê? Ele expirar, né? Expirar e morrer. Mas Cristo mudou a história dele, tá entendendo? Então, Jesus ele veio nessa terra, viveu como homem durante 33 anos e meio, para quê, gente? Para mudar a história do ser humano. Para mudar a história daquele que se entrega a ele. Para mudar a nossa vida. Sabe? Para fazer com que a gente viva no mundo que a gente, como eu sempre digo aqui, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Né? E precisamos entender isso. E vai acontecer, gente, de termos momentos em que se a gente não tiver ligado com Deus, a gente vai ser levado. Hoje eu ouvi uma pessoa dizendo uma coisa, ele brincando, ele disse assim, brincando entre aspas, por isso que a gente tem que tomar cuidado do que a gente fala, porque a gente vai ser cobrado do que a gente fala. E aí, eu tenho aprendido isso, sabe? Tenho tentado mudar, orado, jejuado, pedido a Deus misericórdia. Ele disse o seguinte, ele tá com um problema e ele disse assim, eu tô lá, os advogados estão vendo, né? Porque minha cabeça tá na guilhotina. Eu no mundo espiritual, eu olhei ele com a cabeça na guilhotina. Aí eu falei assim, não tá não. Ele, não,
Eu tô lá, né, de repente, para cortar, não é cortar o pescoço todo, cortar pelo menos um pedaço. Falei, não, irmão, não fala isso. Às vezes, gente, a gente fala algumas coisas aqui na Terra, humanamente falando, que vai ter uma ação no mundo espiritual, dar uma legalidade pro diabo. Meu Deus. Entende? E aí, o que a gente precisa para viver uma vida de comunhão com Cristo? A gente precisa que o Espírito Santo nos conduza em todos os momentos. Todos os momentos. O Espírito Santo, ele tem que estar dentro de nós. Outra coisa que a gente precisa entender. A gente precisa mudar. Olha, a Bíblia diz assim, veste de alegria ao invés de espírito angustiado. Quando a Bíblia diz sobre isso, nós temos que trocar as nossas vestes. Eu estou hoje vestido aqui de um casaco preto. Não significa que eu estou de luto. Mas no mundo espiritual, se eu viver de uma forma em que eu transpareça que o que eu estou vestindo é uma vida obscura, no mundo espiritual isso vai trazer. Eu preciso trazer à existência o que a palavra de Deus diz. Que ele disse que ele trouxe para nós veste de louvor ao invés de um espírito angustiado. Qual é essa veste de louvor? É a própria armadura de Deus. E aí, tudo bem? Resolvido lá o problema? Resolvido? Foi ele que foi lá resolver? Tá resolvido, tá resolvido. Beleza. Então, Marli, qual é a situação? Qual é, irmã Nilza? Quando ele diz essa veste de louvor, eu preciso manter a minha boca em adoração a ele. Eu preciso, por isso que Deus nos deu essa questão aí, de repente, né, dos 150 dias de estar dizendo esse salmo, né, 3 versículos do salmo, louvai a Deus, louvai ao Senhor no santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai pela grandeza da sua, pela grandeza da sua existência. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. A gente precisa mudar o nosso falar, o nosso linguajar. E a gente precisa trazer, gente, todos os dias, o quê? A armadura de Deus sobre nossas vidas. Qual a situação, gente? Tirando de nós, ou colocando por cima dessa vestimenta humana, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho. E tem mais, gente. Eu aprendi que o capacete da salvação, ele, na verdade, é a esperança da nossa salvação. Porque Paulo, depois lá em Efésios, diz isso, né? Eu até coloquei num versículo bíblico essa semana isso. O capacete da salvação é justamente isso. Tomai o capacete da salvação, que é a esperança. Tomai o capacete que é a esperança da nossa salvação, que é Cristo. Verdade. A gente tem que tomar todos os dias essa vestimenta. Mas qual é a forma, gente, que a gente tem essa alegria e essa experiência com Cristo? É justamente através do Espírito Santo. A nossa comunhão tem que estar o tempo todo com o Espírito Santo. A nossa comunhão tem que estar o tempo todo sendo levada à presença de Deus através do Espírito Santo. Eu ouvi, foi um pregador essa semana falando que não há Deus sem Jesus. Não há Jesus, Espírito Santo sem Jesus, e não há Jesus sem o Espírito Santo. Os três estão interligados, né? Estão intrínsecos. Eu não posso falar com o Pai se eu não for através do Filho. Eu não posso falar com o Filho se não for através do Espírito Santo. Sabe? Estão harmônicos, estão ligados. Tá, gente? Então a gente precisa
viver, fechando aqui essa questão, a gente precisa entender que os elementos básicos para a nossa vida cristã, todos esses vídeos que nós fizemos até hoje, que estão lá no YouTube, estão lá, todos eles vão levar a gente a algo final. Qual é algo final? De que nós precisamos do Espírito Santo para acessar a Jesus e precisamos de Jesus para acessar o Pai. Precisamos do Pai para ter Jesus, porque quem não tem Jesus não tem o Pai, e quem não tem o Espírito não tem Jesus. E vice-versa. Amém? Amém. Gente, que Deus nos abençoe. Que nós possamos ter alegria no Espírito Santo. Que nós possamos ter essa comunhão, né? A mesma comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm, nós possamos ter. E possamos vivenciá-la todos os dias. Amém? Amém. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Palavra maravilhosa. Glória a Deus. E olha... Aprendi mais um pouco. Oi? Aprendi mais um pouco. Eu também. Deixa eu parar aqui. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.